A Mulher em Mim. Autora Britney Spears. Prólogo. Quando eu era criança, costumava caminhar sozinha por horas pela floresta silenciosa que ficava atrás da minha casa na Louisiana, cantando. Estar fora de casa me dava uma sensação de vivacidade e perigo. Enquanto eu crescia, minha mãe e meu pai brigavam constantemente. Ele era alcoólatra. Eu geralmente sentia medo dentro de casa. Lá fora também não era necessariamente o paraíso, mas era o meu mundo. Sendo céu ou inferno, era meu. Antes de ir para casa, eu percorria um caminho até a casa dos nossos vizinhos, através de um jardim com paisagismo e depois passando por uma piscina. Eles tinham um jardim repleto de pequenas dolomitas que retinham o calor de tal forma que era bom senti-las contra minha pele. Eu me deitava sobre elas e olhava para o céu, sentindo o calor que vinha de cima e de baixo, pensando, eu posso seguir meu próprio caminho na vida. Eu posso tornar meus sonhos realidade. Deitada em silêncio sobre aquelas pedras, senti Deus. As crianças no sul dos Estados Unidos costumavam ser educadas para respeitar seus pais e manter a boca fechada. Hoje as regras foram invertidas, giram mais em torno do respeito pelas crianças. Discordar de um dos pais nunca foi permitido na minha casa. Não importa quão ruim as coisas ficassem, havia o entendimento de que se devia ficar calada e, caso contrário, haveria consequências. A Bíblia diz que a língua é uma espada. Minha língua e minha espada eram eu cantando. Durante toda a minha infância, cantei, com o rádio do carro a caminho da aula de dança, quando estava triste. Para mim, cantar era espiritual. Nasci e estudei em McComb, Mississippi, e morei em Kentwood, Louisiana, a 40 quilômetros de distância. Todo mundo se conhecia em Kentwood. As portas não ficavam trancadas, a vida social girava em torno da igreja e das festas nos quintais, as crianças usavam roupas iguais, e todo mundo sabia atirar. O local histórico mais conhecido era o Camp Moore, um campo de treinamento confederado construído por Jefferson Davis. Todos os anos há reencenações da Guerra Civil no fim de semana que antecede o Dia de Ação de Graças, e ver as pessoas vestindo trajes militares era um lembrete de que o feriado estava chegando. Eu amava essa época do ano, chocolate quente, o cheiro da lareira em nossa sala de estar, as cores das folhas de outono caídas no chão. Tínhamos uma casinha de tijolos com papel de parede listrado de verde e painéis de madeira. Quando menina, eu ia ao Sonic, andava de kart, jogava basquete e frequentava uma escola católica chamada Parkland Academy. A primeira vez que me emocionei de verdade e senti arrepios na espinha foi ao ouvir nossa governanta cantando na lavanderia. Eu sempre lavava e passava a roupa da família, mas quando as coisas estavam melhores financeiramente, minha mãe contratava alguém para ajudar. A governanta cantou música gospel. E foi literalmente um despertar para um mundo totalmente novo. Nunca me esquecerei disso. Desde então, meu desejo e minha paixão por cantar cresceram. Cantar é mágico. Quando canto, sou dona de mim mesma. Posso me comunicar perfeitamente. Ao cantar, você não usa mais a língua do oi, como você está. Você é capaz de dizer coisas muito mais profundas. Cantar me leva a um lugar místico, onde a linguagem não importa mais, onde qualquer coisa é possível. Tudo o que eu queria era que me tirassem do mundo cotidiano e me levassem a um reino onde eu pudesse me expressar sem pensar. Quando estava sozinha, minha mente era tomada por preocupações e medos. A música interrompia o barulho, fazia eu me sentir confiante e me levava a um lugar puro para eu me expressar exatamente como desejava ser vista e ouvida. Cantar me levava à presença do divino. Enquanto estava cantando, eu ficava meio fora do mundo. Estaria brincando no jardim como qualquer criança, mas meus pensamentos e sentimentos e esperanças se mantinham em outro lugar. Trabalhei arduamente para fazer as coisas do jeito que eu queria. Eu me levava muito a sério quando gravava vídeos bobos, cantando as músicas da Mariah Carey no quintal da minha amiga. Aos 8 anos, eu pensava que era uma diretora. Ninguém na minha cidade parecia estar fazendo coisas do tipo, mas eu sabia o que queria ver no mundo, e tentei fazê-lo. Os artistas realizam coisas e interpretam personagens porque querem fugir para mundos distantes, e isso era exatamente do que eu precisava. Eu queria viver dentro dos meus sonhos, meu maravilhoso mundo fictício e, se pudesse evitar, não pensar na realidade. Cantar aproximava o real e a fantasia,
o mundo em que eu vivia e o que eu queria desesperadamente habitar. A tragédia faz parte da minha família. Meu nome do meio é o mesmo da mãe do meu pai, Emma Jean Spears, mais conhecida como Jean. Ao ver as fotos dela, entendi porque todo mundo dizia que éramos parecidas. O mesmo cabelo loiro, o mesmo sorriso. Ela parecia mais jovem do que era de fato. Seu marido, John Spears Sr., meu avô, era um homem abusivo. Jean perdeu um filho recém-nascido com apenas 3 dias de vida. John mandou Jean para o hospital de Southeast, Louisiana, um manicômio horroroso em Mandeville, onde Jean era medicada com lítio. Em 1966, aos 31 anos, minha avó Jean se matou com um tiro diante do túmulo de seu filho, 8 anos após o falecimento dele. Não consigo imaginar a dor que ela deve ter sentido. No Sul, a maneira como as pessoas se referem a homens iguais a John é dizendo nada nunca era bom o suficiente para ele, que era um perfeccionista ou um pai muito comprometido. Eu provavelmente teria dito coisas mais rudes que essas. Fanático por esportes, John fazia meu pai treinar até a exaustão. Todos os dias, depois de terminar o treino de basquete, não importava o quanto estivesse cansado ou com fome, meu pai ainda tinha que fazer 100 lances livres antes de poder entrar em casa. John era policial do Departamento de Polícia de Baton Rouge e acabou tendo 10 filhos com 3 esposas diferentes. E até onde sei, ninguém tinha algo bom a dizer sobre seus primeiros 50 anos de vida. Até na minha família, comentava-se que os homens Spears tendiam a ser problemáticos, principalmente quanto ao modo como tratavam as mulheres. Jean não foi a única esposa que John mandou para o hospital psiquiátrico em Mandeville. Também internou a segunda esposa lá. Uma das meias-irmãs do meu pai disse que, quando ela tinha 11 anos, John começou a abusar sexualmente dela, até ela fugir aos 16. Meu pai tinha 13 anos quando Jean morreu naquele túmulo. Sei que o trauma, em parte, explica o jeito que ele agia com os meus irmãos e comigo, porque nada nunca era bom o bastante para ele. Meu pai forçou meu irmão a ser o melhor nos esportes. Meu pai bebia até não conseguir pensar mais. Uma vez desapareceu durante dias. Quando ele estava bêbado, era extremamente malvado. Mas John melhorou depois de envelhecer. Eu não convivi com um homem que abusou do meu pai e dos irmãos dele, mas com um avô que parecia tranquilo e gentil. O mundo do meu pai e o da minha mãe eram completamente diferentes. De acordo com minha mãe, a mãe dela, minha avó Lillian Lily Portel, vinha de uma elegante e sofisticada família londrina. Ela tinha uma aparência exótica sobre a qual todos comentavam. A mãe dela era britânica, e o pai tinha nascido em uma ilha mediterrânea chamada Malta. O tio dela trabalhava com encadernação. A família inteira tocava instrumentos e amava cantar. Durante a Segunda Guerra Mundial, Lily conheceu um soldado americano, meu avô Barney Bridges, em um baile para soldados. Ele era o motorista dos generais e amava dirigir em alta velocidade. No entanto, ela ficou desapontada quando ele a levou para os Estados Unidos. Ela havia imaginado que viveria como em Londres. À medida que adentrava as suas fazendas produtoras de leite em Nova Orleans, Lily observou, de dentro do carro, como o mundo de Barney parecia vazio. Onde estão todas as luzes? Ela perguntava insistentemente ao marido. Às vezes, penso em Lily transitando pelo interior do estado da Louisiana, observando a noite, se dando conta de que sua vida grande, vibrante, cheia de música e museus e chás da tarde londrinos estava prestes a se tornar pequena e difícil. Em vez de ir ao teatro ou comprar roupas, ela passaria a vida presa no interior, cozinhando e limpando e ordenhando vacas. Então minha avó se fechou, leu uma tonelada de livros, tornou-se obcecada por limpeza e sentiu falta de Londres até o dia de sua morte. Minha família contou que Barney não queria deixá-la voltar para Londres porque achava que, se ela fosse, não retornaria para casa. Minha mãe disse que Lily ficava tão perdida em seus próprios pensamentos que tirava a mesa antes que todos terminassem de comer. Tudo o que eu soube foi que minha avó era linda, e eu amava imitar seu sotaque britânico. Falar com esse sotaque sempre me deixou feliz, pois me faz lembrar dela, da minha avó estilosa. Eu queria ter os modos e a voz cadenciada dela. Como Lily tinha dinheiro, minha mãe, Line, seu irmão, Sonny, e sua irmã, Sandra, tiveram o que você pode chamar de vida abastada enquanto cresciam, especialmente para a região rural da Louisiana.
Embora fossem protestantes, minha mãe frequentava a escola católica. Era uma adolescente linda, com cabelos pretos curtos. Sempre ia à escola usando botas de cano alto e saias bem curtas. Minha mãe saía com os caras gays da cidade, que lhe davam carona em suas motos. Meu pai ficou interessado nela, como não ficaria? Em parte, talvez, porque Jun exigia que se esforçasse. Absurdamente, meu pai era incrivelmente talentoso nos esportes. As pessoas vinham de longe apenas para vê-lo jogar basquete. Minha mãe o viu e disse: "Ué, quem é esse cara?" Pelo que diziam, o relacionamento deles nasceu de uma atração mútua e de um senso de aventura. Mas a lua de mel tinha acabado muito tempo antes de eu vir ao mundo.